domínio pra sempre. Amém. Essa casa é tua, é o meu coração. A minha casa é aqui, o meu coração é a casa de Deus. Meu coração é dele. Aleluia, pode entrar aqui, Senhor. Entra no meu coração, faz morada em mim, Senhor. Faz morada em mim, faz morada em mim, Senhor. Essa casa é tua casa, o Senhor pode entrar. Essa casa é o meu coração, o Senhor pode entrar. Essa casa é tua casa, essa casa é meu coração, o Senhor pode entrar. Essa casa é meu coração, essa casa é do Senhor. A minha casa é do Senhor, meu coração é do Senhor, a minha vida é do Senhor, a minha família é do Senhor, né? Tudo é do Senhor, aqui nada é nosso, é tudo de Deus. Boa noite, povo de Deus, boa noite, gente linda, abençoada, a paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe o teu fim de semana. E nós estamos aqui porque a alegria do Senhor é a nossa força, né? Não pode ficar se preocupado com as situações, não podemos desesperar. O nosso Deus, ele não falha, ele continua sendo o mesmo Deus, aquele que abriu o caminho no Mar Vermelho para o povo de passar, aquele que exterminou o exército do inimigo, que estava contra o teu povo, aquele que fez o paralítico tanto de Betésia, 38 anos de enfermidade ali, Deus curou, aquele que perdoou a mulher ali, né, que estava sendo julgada. Esse é o nosso Deus, ele não falha, ele continua sendo o mesmo, amém? Ele não mudou, ele falou que ele continua sendo o mesmo. Ele é o Deus de promessa, é o Deus de milagre, é o Deus que cura, é o Deus que livra. Ele é o Deus de Daniel, ele é o nosso Deus, é o Deus que nós servimos, amém? É o Deus que nós confiamos nele todos os dias da nossa vida, porque se nós estamos vivos graças a ele, né? Oh, glória, esse Deus é tremendo, maravilhoso. Temos que dar glórias ao Senhor, aleluia. É Ele que sustenta a nossa vida, a nossa casa, Ele que nos mantém de pé todo dia. Se não fosse Ele, nós não estaríamos aqui, nós somos graças a Ele, aleluia. É graças ao Senhor, temos que dar graças ao Senhor o tempo todo, né? Dá graça, Deus é bom o tempo todo, Deus é bom, louvado seja o nome do Senhor, aleluia. Boa noite, povo de Deus, é com alegria que eu estou aqui terminando, fechando 21 dias de vídeo da pregação de Daniel. Amém? Essa passagem que nos ensinou, quantas coisas Deus ensinou através de Daniel. Quantos direcionamento que Deus veio nos dar. Para quem prestou atenção, para quem ouve o que Deus fala, né? Tem muitos que ouvem, não crê, não acredita, até desfaz da gente, mas o Senhor vem nos direcionando, porque tudo que eu venho fazer aqui, não venho fazer porque eu vou fazer, porque eu vou se aparecer. Mas é aquilo que Deus tocou no meu coração, e como Deus vem me tocando desde que eu passei uma situação muito difícil. Há 3 anos atrás, o Senhor me tocou para me ministrar aqui a palavra. No começo eu nem gostava de ler a Bíblia, eu não me interessava, né? Eu gostava do mundo, né? Vamos falar, gostava do mundo, gostava das coisas do mundo, né? Só que o Senhor me tocou, né? Para mim, aí eu comecei a gostar. No começo, sim, né? Fazia por fazer, daquela sofrimento, mas eu vi que ali o Senhor foi trabalhando no meu coração. E ali eu comecei a ver algo acontecendo na minha vida. E vai acontecendo, né? Não é porque você está servindo a Deus que você não vai ter problema. Vai ter. Não é isso. Você vai ter problema, você vai ter levante, vai ter perseguição, vai ter um monte de coisa. Mas só que há uma diferença. Quando você serve a Deus, as coisas podem até acontecer, mas a força que Deus te dá para você manter você vivo, de pé e te fortalecer todo dia. Então é isso que é importante, servir a Deus, Ele te dá força, coragem, né? Quando você vive no mundo, basta só você cai, não te derruba, porque você não está presa em nada, você não está firmado em nada. Nós estamos firmados na rocha, a rocha é Jesus. Se você está firmado na rocha, vem a tempestade, mas a sua casa não vai cair, porque você está firmado na rocha que é o Senhor. Agora quem está fazendo a casa na areia, que nem fala, vem o vento, já derruba, já desespera. A gente pode ver o problema acontecendo nessa casa. Você vê que o vento não vai vir na nossa casa. Vai vir a maré cheia, vai vir o vento. Mas você está afirmado, sabe que aquilo vai acontecer, mas Deus tem um propósito ali. Deus não desampara os seus, não. Deus vem ao nosso golpe. Por isso que ele fala no Salmo 46, até esse salmo está sendo muito pregado.
Eu só estou pregando aqui casa direto, estou fazendo todo o caminho da minha casa, que foi um direcionamento de um profeta aqui na internet, que o Senhor, o Salmo 400, versículo, o Senhor é o socorro bem presente na hora das tribulações. Todas as horas temos que pedir, chamar o Senhor, clamar o Senhor. Um dia eu falei para você que estava semana passada, eu estava na rua para visitar uma amiga, e o Senhor falou assim, clama a mim que eu te responderei. Acho que Isaías 33 e 3, se eu não me engano, né? Clama a mim, clama ao Senhor. Tá com problema? Clama a Deus, o Senhor vem no seu socorro. Ele vem te socorrer na hora da angústia, da tribulação, do problema. Porque Deus é um Pai zeloso que ama seus filhos. Ele quer que nós cremos a Ele. Nós temos que ser dependentes não das coisas do mundo. Não depende do homem, não depende de dinheiro, não depende de remédio. Depende de Deus. Ele pode fazer as coisas, Ele pode. O poder é dEle. O domínio é Ele quem faz, é Ele quem manda, é Ele quem cura, é Ele. Quem lhe dá livramento todo dia é Ele. Glórias ao Senhor. Louvado você, dá um glória na sua casa aí, amém? Se você está de pé, sua família está de pé. Graças a Deus, se você tem pão de cada dia na sua casa, você está conseguindo pagar suas contas, você está se prosperando na sua vida, glórias ao Senhor, é Ele que faz, amém? Então temos que confiar na palavra do Senhor, é a palavra do Senhor, o próprio Deus que nos mantém nós vivos e de pé, graças a Ele, amém? Então vamos lá, hoje terminou a campanha, gente, eu vou falar uma coisa pra você, 21 dias sem comer carne, eu até emagreci, sabe? 21 dias sem comer carne, é só verdura, mas falar a verdade, foi uma experiência maravilhosa, até falei para Deus, foi uma experiência maravilhosa, eu tive uma educação alimentar, né, uma educação alimentar comendo verduras, legumes, e eu adorei esse feijão que eu fiz com legumes, com mandioca, cozinhando feijão, maravilhoso, eu comi assim, bastante verdura, né, é uma experiência maravilhosa, quem não fez, não sabe o que perdeu, que Deus nos ensinou uma alimentação saudável, sinto mais leve, né? Eu tava tendo problemas por causa de tanto comer carne, não podia ficar, a gente pode ficar assim. E também a gente aprende que quando Deus faz um propósito na nossa vida, a gente precisa renunciar um pouco as coisas da carne, desejo da carne, né? A gente, não posso comer sem carne, não posso ficar sem açúcar, nós pode tudo, sabia? Com Deus podemos tudo, porque nós podemos renunciar a nós mesmos, porque nós, para servir a Deus, tem que renunciar a nossa vontade e fazer a vontade do Senhor. Então nós aprendemos a renunciar as nossas vontades quando nós fazemos o jejum espiritual. Então foi interessante, então eu e minha filha fizemos, e eu falei, glória a Deus, né? Como é bom saber que nós podemos fazer as coisas. Não tem nada que impeça, nos impeça é a nossa vontade de querer não fazer. Aí a gente fica preso a carne. Não vou fazer porque eu não sei ficar sem comer carne. Não sei, não vou fazer porque eu não consigo. Não, consegue sim, a gente consegue sim. Com Deus conseguimos todas as coisas. Porque Ele fala que tudo eu posso, tudo fortalece. Então, se você consegue. Então, seja mais perseverante na sua vida, em oração, em propósito. Eu gosto de fazer propósito, né? Eu sempre faço propósito com Deus na minha vida, né? Desde que eu comecei aqui no canal, eu faço. Que alguém vai ver, que não vai fazer, não sei. O problema é de cada um, né? Eu sei que estou fazendo a minha parte com Deus, né? Porque Deus me chamou para fazer a obra, então eu estou fazendo a minha parte. Agora, se for fazer esse mal acreditar, não acreditar, cada um. Eu cuido da minha parte espiritual, cada um cuida da sua parte, né? A gente está aqui para fazer a obra do Senhor, levar as boas novas, né? E direcionamento que o Senhor está nos tocando para que as pessoas entendam que o que precisa ser mudado nas nossas vidas. Muitas vezes nós estamos presos em coisas pequenininhas. As coisas não rompem porque nós estamos presos a coisas cotidianas, né? Do gulosema demais, massa demais, sabe? Tudo. Também Deus dá uma educação alimentar para nós. Nessa passagem de Daniel, a gente vê muito isso, aprende isso, né? E como ele recusou a comida, quando o rei ofereceu o banquete lá no primeiro capítulo, ele recusou a comida, o banquete do rei, porque ele não queria se contaminar, né? Mas também mostra como a gente tem que se controlar da alimentação, né? Aqui fala sobre alimentação, né? Aí ele falou, ele sugeriu 10 dias para se alimentar com uma alimentação mais saudável. Depois ele fez um jejum de 21 dias, por isso que foi tocado. Ele fez jejum espiritual porque ele tinha que estava tendo uma aflição, ele queria ter uma mais profundidade com o Senhor. O Senhor levou ele mais para uma profundidade, para ter uma profundidade maior, porque às vezes nós estamos muito cheios, né? E para Deus ter mais intimidade com nós, tem que se vaziar de nós mesmos, para que o Espírito possa nos trabalhar em nossa vida, né? Então isso eu aprendi nessa passagem, e o Senhor me ensinou muito. Então hoje termina, graças a Deus, porque quando eu começo uma coisa eu vou até o fim, né? Eu fiz esse propósito, o Senhor me tocou, e eu gosto de entregar para o Senhor aquilo que Ele me colocou no meu coração. Tem mais aí, viu? Esse mês aí vem aí, vai ser complicado, porque quando a gente fala de profeta, o negócio aperta, viu? Enrosca, o negócio é puxado, e eu falei, Jesus, o Senhor me segura, me protege esse mês aí que vai estudar esse profeta aí, que Jesus amado, o negócio vai apertar ele, o
negócio vai vir pra cima de mim, Jesus. Me ajuda aí, Pai. Quem me dá adicionamento à tua palavra, o Senhor aí, o Senhor me segura aí, que o negócio vai ficar apertado aí, viu? O Senhor me dê sabedoria aí, me põe os anjos da minha vida, proteja, porque, nossa, essas coisas que o Senhor já vem tocando no coração do profeta, assim, Jesus amado, Santo Poderoso, meu Pai. Vamos lá. Então, vamos lá. Daniel na cova dos leões. Pareceu bem, né? Aqui no texto fala que Daniel pareceu bem ousar, constituir isso. Deixa eu baixar um pouco aqui. Espera só um minutinho, gente. Antes de eu vou orar no final, tá? Eu já tinha orado para entrar aqui, nunca entro aqui sem orar, né? Não vou orar, eu tenho que orar para o Espírito Santo trabalhar em mim, né? Para que a palavra alcance vidas e alcance, vai aonde o Senhor quer que essa palavra chegue, porque sempre tem a palavra de Deus, tem uma pessoa específica, tá? Tanto a mim como a pessoa que vai receber, amém? Aleluia! Então, Daniel na cova dos leões. Aqui fala que pareceu bem andar, eu constituí no capítulo 6, tá? Sobre o reino, sobre o reino, e ele constituiu 120 sátrapas que tivesse por todo o reino, que falam, né? Então, ele eram 120 províncias, então ele constituiu para que administrasse o reino, amém? Sobre eles, 3 presidentes. Ele nomeou 3 pessoas, agora eu vou bem especificamente, das quais Daniel era um. Então, nessas 3, Daniel sabe que ele veio se evoluindo, revelando sonhos, depois daquela banquete. Ele foi escolhido pelo rei, que achou ele uma pessoa bem assim, de aparência, ele se alimentou uma alimentação saudável, né? Ele come do banquete do rei, renunciou à comida do rei, ele não quer se contaminar porque a comida fez altos deuses, né? E depois ele vem crescendo, revelando sonhos, tudo a gente viu a passagem, foi só evoluindo, e Deus foi só o quê? Exaltando Daniel pela fidelidade de Daniel. Daniel não era fiel a Deus porque Deus pediu para ser fiel, ele era fiel a Deus porque ele já era uma pessoa temente a Deus, então ele sabia que ele tem que fazer sempre o melhor para Deus e sempre tá fazendo as coisas direito de acordo com os princípios que ele, né, o conhecimento que Deus tinha passado para ele e o propósito de Deus na vida dele. E ele também era um filho temente, que amava a Deus, né, e respeitava o nosso Deus, nosso Pai, glória a Deus, aleluia. Então ele, aqui fala o texto que ele foi escolhido também, um desses 3, né, foi eleito, a quais esses sátrapas dessem conta, porque aos que dessem contas, para que o rei não sofresse. Então eles 3 porque dessem conta do reinado, para que o rei não tivesse preocupação, né? O que o Deus está falando, tivesse um dano, alguma coisa com vocês, eles resolveriam, né? Então o mesmo Daniel se distinguiu desses presidentes sátrapas, porque ele havia um espírito excelente. Então o Daniel já sabe que desde o primeiro capítulo ele já vem só crescendo o nível. Quando ele chegou aqui no rei de Dário, ele teve mais um nível, mais atuação maior que o Senhor colocou nele. Deus já tinha dado visões para Daniel, que a gente viu que ele revelou sonhos, né? E ele era também, ele já destacava mais porque ele era um excelente funcionário. Aquele funcionário que você confia nele e ele sempre tem ideias, aqueles que estão sempre querendo ajudar, né? No caso aqui, o Daniel sempre querendo dar o seu melhor, né? E sendo honesto, mesmo no reino inimigo, né, que não era o reino dele, que ele foi tirado de Jerusalém, né, com os cativos, né, para Babilônia, e mesmo uma terra assim que não era uma terra de prostituição, de idolatria, a Babilônia, ele não se contaminou com aquele lugar. Ele estava na Babilônia, mas a Babilônia não estava nele, então ele não se cruzava com as coisas do mundo, ele não se deixava se levar, entendeu? Pelo ambiente, pelo lugar, nem pelas pessoas, glória a Deus. Então ele deu um espírito excelente para Daniel. Então tudo que Daniel fazia, se a gente fosse falar hoje nossa linguagem, ele poderia se dar bem. Quando Deus dá algo para uma pessoa, ela vai fazer sempre o melhor, né? Não importa o que ela esteja fazendo, o Senhor vai fazer com que ela seja melhor, porque isso é dons, né? O Senhor coloca uma pessoa para dar aula, ela vai dar o melhor. Não é esse professor que tem preguiça de dar aula, né? Não, é aquele que quer dar o melhor mesmo. O aluno vai ter que estar na sala dele, vai ter que aprender. Não é passando o aluno por baixo do... Não, porque tem muita gente que gosta de colocar o tapete para limpar a areia por baixo do tapete, mas aqueles que têm um dom de Deus, fazer o melhor, eles querem fazer o melhor, dar o seu melhor. Onde Deus colocar, eles vão dar o melhor. E muitas vezes isso acontece, a maioria, né? E o rei pensava até estabelecido sobre todo o reino. Às vezes, quando uma pessoa tão importante, até sobe de cargo, né? A empresa nomeia ela, ou dá uma gratificação. Porque aqueles funcionários exemplares, que só precisa chamar atenção, né? Ainda mais hoje em dia, né? Essa época de celular, a pessoa tá trabalhando com... Eu vejo aqui na minha rua, a pessoa tá varrendo na rua, ela para a vassoura e elas estão com o celular na mão. Essa não vai terminar essa rua jamais, Deus do livre.
Se toda vez que ela parar pra ver os lados, ela vai essa rua até hoje. 2 lixinhos, 2, 3 não dá, né? A gente tem dia assim, né? Infelizmente nós estamos vendo muito assim agora, né? Então, mas ele não, ele era competente. Então, pelo fato dele ser competente, naquilo que o rei, né, tinha. E ele gostava de conversar com o Daniel, pelo jeito o rei, ele gostava até dos conversas do Daniel. O texto não fala, mas a gente pode perceber que acho que sim, né? Que é uma pessoa que tinha sabedoria. Então, quem tem sabedoria, entendimento, ele com certeza ele vai se destacar mesmo, amém? Glória a Deus. Então, os presidentes, tá? Procuraram ocasião para acusar Daniel. Olha só. Aí veio o acusador, aquele que veio nos acusar, né? A respeito do reino. No caso, a respeito do reino, na verdade, a gente pode ver que a respeito do reino, esse acusador aqui é o inimigo, tá? A gente vê aqui no texto, é o inimigo que vem acusar a respeito do reino, né? Porque o reino, né? O reino, a gente fala o reino de Deus, né? Então o inimigo vem que os filhos de Deus, os crentes de Deus, querem fazer a obra do Senhor. Mas o inimigo, quando o servo do Senhor, o crente de Deus, está fazendo a obra do Senhor, o inimigo fica furioso, né? Se levanta e levanta pessoas para acusar, para fazer paralisar a obra do Senhor, né? Mas não vai cair por terra pelo poder do sangue de Jesus, amém? Mas não puderam achá-lo, nada para acusar ele, né? Nem culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum erro e nem culpa. Ele era fiel ao rei, né? Ele era fiel àquilo que ele fazia, né? Ele era uma pessoa honesta, né? Tinha caráter. Ele não mentia, não enganava, não. Ele não trapaceava, não. Ele não fingia, não. Ele era ele mesmo, né? E isso era uma referência. Isso era algo diferente. Ele tinha algo diferente nele. Algo diferente, né? Algo que destacou ele, algo diferente. Então o rei sentiu que ele era uma pessoa diferente, né? E acontece muito isso hoje em dia, né? Então, disseram, pois, desses homens, nunca acharemos ocasião alguma para acusar esse Daniel. Ele estava tentando procurar, mas não achava nada. Se não procuraremos contra ele na lei do seu Deus. Então, eles foram procurar a lei de Deus, né? Vamos procurar alguma coisa dele, se tem alguma coisa da lei de Deus, né? Não sei se tem alguma coisa errada aí, vamos procurar. Olha só. Então, esses presidentes, saca, foram junto ao rei e disseram, ó rei Dário, vive para sempre, glória a Deus. Todos os presidentes do reino, os prefeitos, sátrapas, conselheiros e governadores concordarem que o rei estabeleça um decreto que faça firme ter dito que todo homem que por espaço 30 dias fizer petição a qualquer deus ou qualquer homem, não a ti, ó rei, seja lançado na cova dos leões. Aí já começaram a tramar, né? Combinaram lá o grupinho para desmascarar ele, porque sabia que ele era uma pessoa fiel a Deus, né? Ele era uma pessoa responsável pelo que ele fazia, né? Gostava de fazer. Hoje eu estava numa live e olha só, a palavra totalmente toca muito, né? O Senhor Pai falando. A gente lembra que quando Neemias recebeu a notícia que Jerusalém estava destruída, os portões, né? Os muros, Neemias ficou muito triste, ele chorou e orou, né? Tava uma miséria total, ele soube que tava uma miséria, então ele chorou e orou. Aí o rei viu a tristeza dele, o rei, né, autorizou, ainda deu uma documentação de autorização, até uma ajuda, né, para que ele tivesse autorizado para fazer as coisas que tem que fazer lá, ir lá em Jerusalém, arrumar lá, né. O próprio Deus deu, o próprio rei deu, olha só, porque ele também era uma pessoa competente, né, o Neemias, ele deu autorização, mesmo uma terra distante, ele deu autorização ao rei, olha só, ele foi. Só que chegou lá, quando o Neemias começou a levantar o muro de Jerusalém, né, ele teve inimigo, começou a se levantar gente contra ele. Por quê? Porque ele queria fazer a obra do Senhor, que era levantar os muros, aí começou alguém a se levantar contra Neemias, julgar. Será que ele vai conseguir? Só que até fala o texto que eles trabalhavam até com uma espada, né? Na verdade, a espada seria aqui, o que o pastor falou, uma espada pode ser a palavra de Deus na mão, né? Porque nós temos que trabalhar com a espada, né? A palavra, porque se nós trabalhar com a palavra, o inimigo vai nos derrubar, e a palavra de Deus é escudo de proteção, né? Em Efésios fala que nós temos que se revestir da armadura de Deus, amém? Então, porque é a palavra, né? Temos que se revestir. Então, o Neemias, então você vê que até o Neemias, eles com uma pressão muito grande naquilo que Deus tinha colocado no coração dele, que levantou, a gente fala até o Neemias pode ser até um profeta, Neemias, depois a gente vê o Esdras, né? Então, e até o povo mesmo, se eles não estavam acreditando, né? Porque até isso, às vezes, quando Deus te levanta, até o próprio povo não crê, né? Então, nem vou entrar muito em detalhe, mas é o que o Cid tocou. Então, como se tem gente que se levanta, né? Neemias queria fazer a obra do Senhor,
mas a gente se levantando contra Neemias. Olha só. Então a gente está fazendo a obra de Deus, né? Aquilo que Deus dá, porque Deus dá para cada um uma porção, né? Então cada um tem que fazer o seu trabalho, não olhar e apontar o do outro, né? Se tá errado ou se tá certo, quem vai fazer é Deus, porque Deus, quando Deus coloca nós em um lugar para fazer uma coisa, o próprio Deus vai nos capacitar, não é o homem. O homem não tem sabedoria, a sabedoria vem de Deus, porque Deus fala assim que Deus ele usa até as pessoas mais loucas desse mundo, ele fala, acho que é onde está assim, para confundir os sábios. Então nunca questione a vontade de Deus, não faça comparação, porque o próprio Deus, ele que coloca a pessoa ali. Agora, se a pessoa está certa, é o Senhor que vai trabalhar. Então o Espírito Santo vai trabalhar até mudar para estar dentro da vontade de Deus, né? Porque Deus, quando ele trabalha, que nem, às vezes tem pessoas sofrendo tanto tempo naquela situação, às vezes você ora, demora anos, mas é quando chega a hora, porque Deus tem o tempo dele, não é o meu tempo, meu tempo. Só que nós não podemos jamais, é o que a Bíblia falou que Neemias, ele não parou. Os ataques vieram, ele continuou construindo. E mesmo assim armado, né? Ele estava armado. Mesmo assim, o ataque vai vir, você não pode falar aquilo que Deus... Porque as pessoas já... Você não pode viver da opinião das pessoas. Uma coisa que o Senhor tocou em mim, essa palavra que o irmão falou, para de ficar olhando a opinião das pessoas, o que elas acham da gente. O que Deus colocou no seu coração, tem que olhar o que Deus colocou. E peçar a Deus sabedoria, entendimento, discernimento, para que o Espírito Santo trabalhe, que libere para trabalhar em nós, né? Mas se eu parar pela primeira opinião, se eu fosse parar hoje aqui no canal, pela primeira opinião ali na internet, eu não estaria mais aqui. São 4 anos de vídeo aqui. Há 4 anos aqui. Quantas maravilhas o Senhor veio fazendo no meio da minha vida? Quantas vezes o Senhor já me fez livramento na minha vida? Quantas vezes o Senhor me deu força para enfrentar as dificuldades? E eu vou parar porque as pessoas acham de mim? Claro que não. Sinto muito, o inimigo cai por terra, porque o que Deus falou para mim, colocou no meu coração, eu vou chegar onde Deus quer que eu chegue. Eu não estou lá, não estou preparada. Aonde que Deus quiser que eu chegar, eu vou chegar, né? Não é a opinião das pessoas, não. O que eu tenho é que estudar a palavra que ele falou. Estude a palavra, medite, ore, jejue, e o Senhor vai direcionando a palavra, né? Pai, não pare por nada. Se alguém te criticar, se alguém te falar alguma coisa de você, olha, você continua fazendo aquilo que Deus te entregou, né? Porque se Deus entregou para você fazer uma coisa, você faça. Mesmo se você não está fazendo, vai continuando, que o Senhor vai pedindo para o Espírito. No começo, eu falo, eu não li a Bíblia, não. Eu tinha preguiça de ler. Comecei a pedir para o Espírito Santo me dar sabedoria e me dar vontade, disposição para ler, para meditar e para... mais uma coisa que o Senhor vem trabalhando em mim, glória a Deus ao Senhor. Adorar o Senhor. Coisas que eu não adorava. O Senhor colocou um cântico nos meus lábios. Eu creio, e vou te falar, é o cântico, viu? É o cântico que o Senhor já colocou nos meus lábios, né? Ele colocou o cântico nos meus lábios. É o próprio Deus que trabalha nos dons para nossa vida. Aquilo que você mais busca, quem mais procura, acha. Ele fala assim, que ele procurar, você vai encontrá-lo. Não pode desistir. Não é porque uma porta se fechou, você não vai. Vai na outra. Não passou uma entrevista de emprego, vai na outra. Entrega de novo, não desista. Os filhos de Deus não desistem, não é afronta, não é ameaça, não é nada. Você tem que continuar, vai com medo, mas vai. Davi enfrentou Golias, né? Ele não teve medo porque ele confiava no Deus. Assim como a gente vai ver o texto de Daniel, ele confiou no Deus. Quando ele soube que o decreto foi firmado aqui pelo rei, né? E o rei caiu igual um patinho, vou falar real. Também, porque o rei também ficou assim, acho que se gabando, né? Agora vão pedir para mim, né? Assim, que tudo sob na mão dele, porque o rei gosta disso, né? Tinha poder, né? Só que ele não sabia que ele estava mandando o próprio amigo que ele gostava tanto, que ele tinha que escolher pra cadeia, né? Por exemplo, pra cova do leão, né? Então isso deixou ele triste, o rei, porque ele gostava do Daniel, ele conhecia Daniel. Então não importa se o que a pessoa vai achar de você, vai pensar de você, você tem que continuar. E não importa o que você fechar uma porta, não importa o que a pessoa falar que você da sua situação, pode olhar pra você e falar, não dá nada pra você. Ninguém precisa dar nada pra você mesmo. Quem tem que dar pra você é Deus. Quem te valoriza é Deus, né? Tem aquela música, quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para alguém. Pare de ficar sofrendo angústia e dor com esse seu complexo inferior, dizendo que ainda não é. Venho falar do valor que você tem. Eu venho falar do valor que você tem.
Ele está em você, o Espírito Santo está em você. Até que então, não importa o que as pessoas vão achar de você. Não importa se aquela situação que você acha que vão falar de você, você não vai se curar. Não. Você fala assim, o Deus que eu confio, Ele cura, Ele salva, Ele liberta, né? O Deus que eu confio, Ele não abandona os seus filhos, não. Quem confia no Senhor, aleluia, serão como os montes, não se abalam. Essa mensagem que Deus falou no meu coração, receba, né? Porque muitas vezes, muitos nós estão passando situações difíceis. Pessoas olham torto, acham que nós somos acomodados na fé. Muitas pessoas acham que nós estamos aquilo que Deus quer. Nós não fazemos aquilo que nós queremos, mas nós fazemos o que Deus quer. Então, às vezes, Deus faz as coisas no improvável, situações. Deus perdoa. Ali, quando Jesus fez, a gente pode ver nos milagres de Jesus, é lindo a passagem. Jesus chegava em lugares que ninguém dava nada para ninguém. Aquelas pessoas leprosas, ninguém queria chegar perto delas. Aquela prostituta, estão julgando, olha ela. E todos, Jesus falou assim, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Alguém tirou a pedra na prostituta? Ninguém tirou, porque todo mundo tinha pecado, todos nós temos pecado. Amém? Então aquele paralítico que estava naquele tanque ali, na verdade, fala que ele, o tanque de Betesda, 38 anos, ele vivia, ele mendigava e ninguém ajudava. Na verdade, não é que ele ajudava. Ele estava tão acostumado com aquela situação também, a gente pode ver o texto, que ele perdeu a esperança, não tinha força para chegar lá. Mas ele tinha desistido dele mesmo. E estava mais cômodo ele ficar ali. Mas Deus também quer que você persista, não desista não. Vai devagarzinho para te ir. Então, essa mensagem do Daniel mostra muito fidelidade, confiança, né? Perseverança. É o que eu aprendi com Deus falando. É propósito, né? Propósito, porque Deus quer que nós tenhamos propósito com Ele. Força, coragem diante da situação e das afrontas, dos levantes, da situação também da nossa casa que vem tudo, né? Eu percebi que quando eu comecei a fazer essa campanha de Daniel aqui, 21 dias, eu tô falando pra vocês, olha o que eu sofri de perseguição na internet, afronta, tudo pra me incriminar, pra me deixar pra baixo, né? E ainda na minha casa teve uns levantes, eu caí da escada, eu caí no tomo da escada, né? Olha só. E fora outras coisas que aconteceram, que estão acontecendo, mas eu falei, Senhor, eu não vou me abalar, porque eu recebi uma palavra, foi um pastor que liberou aí uma palavra, e eu segurei essa palavra aqui na mão, assim, ó, e eu creio que vai acontecer. O dia que eu segurei, eu falei pra minha amiga, o dia que eu segurei essa palavra, tu segurou até agora? Ah, minha filha, meu filho, o que se levantou contra a minha vida, né, pra falar assim, você não, o inimigo não, você não vai conseguir. Porque o inimigo queria o quê? Quer tirar minha paz, quer fazer eu perder a minha fé, para que eu não receba o que Deus tinha determinado na minha vida. Eu vou receber em nome de Jesus, né? Porque eu tô perseverando, tô buscando, eu tô acreditando, né? Porque o Deus de Daniel, o mesmo Deus, é o mesmo Deus, ele não mudou, não. Ele é o Deus de Daniel, é o Deus da Carmen, é o Deus do João, da Maria, é o seu Deus, é o nosso Deus, é o nosso Deus. E Deus, ele sabe quando nós perseveramos no meio da luta, da dificuldade, das situações, nós estamos ali adorando, nós estamos orando ao Senhor. Nós não estamos brincando, não, de falar de Deus, não. Nós estamos vendo na pele mesmo, sentindo na pele mesmo. Eu tô sentindo na pele mesmo, tô sentindo no dia a dia mesmo, né? Não a Bíblia não é, o que Deus está ensinando na Bíblia aqui não é uma coisa assim, não, que é uma historinha, não é assim na pele, tô sentindo na pele mesmo. Tô sentindo na pele, esse tempo sim, mas eu perseverei, eu tô orando, tô buscando a Deus, né? E eu vou chegar lá onde Deus quer que eu chegue. Seja o que for, que tiver que passar, eu vou passar. Vou passar pelo fogo, mas eu vou chegar onde Deus quer, porque se Deus colocou no meu coração algo, é porque Deus quer que eu chegue. Ele não quer que eu desista, não. Outro dia eu tava assim, eu escutei, daí eu tava dormindo, e o Senhor falou assim, eu tava meio pra baixo, né, chateada, e aí o Senhor falou assim, como é que é? Alegrais, eu vi a voz assim no meu ouvido, alegrais, vinha do Senhor. Eu vi assim, o Espírito Santo tocou no... Eu falei, olha assim, Deus falou pra nós alegrar na hora da tribulação, né? Então, tudo que tá acontecendo na nossa vida não é pra gente ficar triste, não. Alegrais no Senhor, alegrais, né? Porque a alegria é isso, né? Quando você tá na prova, na dor, na luta, você tá louvando a Deus, adorando a Deus, porque é isso que faz nós vencedor, né? A alegria não é essa coisa que o mundo está te oferecendo. Dinheiro, casa, prazer, isso aí não é alegria, isso aí é ilusão. A verdadeira alegria está em Deus, porque você pode passar o que for. Mas se você tiver Deus, eu falo, você tem tudo. Você tem força, coragem, vida, esperança, né? Renovo. Fora que o Senhor tem promessa para nos dar, né? Aleluia, fora o galardão também, glórias ao Senhor, louvado seja. Então, o rei, voltando ao texto, glórias a Deus, receba a palavra, viu? No coração.
E depois então o rei soube, né? Ficou triste, mas já tinha caído na armação, né? Foi se iludindo, ficar ouvindo, né? Tomar cuidado, né? A gente toma muito cuidado e fala sobre esse negócio de ouvir, né? Ele foi, caiu no patinho, né? Ele caiu mesmo, né? Tomar cuidado, né? E aí ele pegou, o Daniel fez o quê? Daniel tranquilamente, o que o Daniel fez? Ele foi lá pra casinha dele, como continuamente ele fazia, como ele era fiel a Deus, ele sempre orava, né? E quem é crente assim, não para de orar. Pode estar na alegria, tá orando, tá na tristeza, tá orando. Crente é assim, não tem esse negócio. Ah, eu vou orar só quando tem as coisas, tá tudo bem. Ora quando tá tudo bem, ora quando tá tudo mal, ora só quando tá mal, procura Deus. Não, ora todo o tempo, ora quando você tá bem, ora quando você tá mal. Ora quanto mais você orar, até porque prova você vai passar, dor você vai passar, problema você vai passar. Mas se você não é fiel a Deus em todos os tempos, na alegria e na tristeza, o Senhor vai vir te socorrer, vai vir te dar força, vai vir te dar o livramento, amém? Porque Deus é fiel. E também Deus é fiel para aqueles que também são fiel com Ele também. Você tá passando a tribulação, aí vamos supor, Deus vai te dar uma bênção na sua vida e você vai chegar e vai desistir. Agora não vou orar mais não. Agora não. Aí você tá enganado, que o inimigo ele tá no nosso redor. O pastor falou que ele está no nosso redor, tá esperando uma oportunidade, uma brechinha para entrar. Se você deixar uma brechinha, ele entra. Então seja crente na alegria e na dor, na saúde, na doença, em todo tempo esteja crente, amém? Busca o Senhor. Daniel, ele foi para uma terra, ele estava bem no palácio, imagina, ele ele podia nem fazer, não orar mais como ele fazia, mas ele não desistiu não, ele continuou servindo a Deus, amém? Não foi o lugar, nem as pessoas não, nem o ambiente, nem a situação financeira ali, que é o destaque, não, ele continua sendo o mesmo, então você tem que continuar sendo a mesma pessoa, continua orando, tá alegre, ore, tá triste, não ore, né? Tá bem financeiramente, ore. Se não tá, também ore. Então, vai continuando, continuamente. Então, ele orava, de costume, no caso de Júlia das Bolas de Jerusalém, né? Ele orava e ainda o que ele dava, ele orava diante de Deus, né? E ele também dava graças, né? Graças a Deus, agradecendo a Deus. Mesmo aquele decreto de morte, né? E quem confia no Senhor não tem que temer nada, né? Deus, ele vem no socorro, né? É isso que Deus quer, confiança nele, né? E aí o rei viu que tinha assinado, né? E eles vieram ainda falar pro rei ainda, aqui no texto fala que, rei, você lembra daquele exilado que você trouxe lá de Judá, né? Então ele já tinha, acho que, investigado Daniel, né? Que ele estava no 3 vezes o dia, porque acho que ele deve ter ficado de plantão lá, o vigia, para saber que ele orava 3 vezes o dia, né? Então, ele falou assim, né, o rei, ele quebrou, né, o decreto, ele não respeitou a sua autoridade como rei, né? Ele vai passando por sua autoridade, vai fazer o que ele acha, né? Não respeitando, né? Aconteceu o quê? O Daniel fez o quê? O rei falou assim, o rei tentou de todas maneiras, né? Salvar Daniel, que não salva Daniel, mas não conseguiu, né? O que aconteceu? O rei teve que mandar ele com o anel lá, assinar tudo, né? Cor de carimbou, o decreto, teve que mandar lá pra Cova dos Leões. E eles foram também para assistir, para ver se ia jogar o Daniel lá, com certeza estavam lá, né? Para ver assim, agora ele morreu, né? Acabamos com ele, destruímos eles, né? Agora ele vai cair, agora não vai levantar mais, né? Só que acontece que ele se engana quando o rei fala assim para Daniel: peça para o seu Deus que você serve continuamente te livre livre-te dos leões, né? É como se ele falasse para o Senhor Daniel: o Deus que você serve, se você confia, com certeza ele vai te livrar, né? É isso que o rei falou. O Deus que você serve, ele vai te livrar. É como a gente falasse pra uma pessoa: Deus te abençoe aí, te guarde aí, né? Entendeu? E o rei foi pra casa, né? Só que chegou lá na casa dele, o rei não conseguiu dormir, né? Preocupado, né? Não conseguiu ajudar. Mas não tem coisa que ninguém vai ajudar nós mesmo. Só quem vai ajudar é Deus, né? Tem situações que é só Deus que vai entrar, que Deus quer mostrar a glória dele, o poder dele sobre nossas vidas, né? Então tem muitas provações que não é nós, é o Senhor, não é você pedir ajuda para ninguém não, nem preste nem nada não. É Deus que vai fazer para mostrar que ele é Deus. Quando você é fiel a Deus, Deus vai mostrar que ele é fiel também a você e vai fazer para mostrar que ele é o Deus da sua vida. Aqueles que confiam no Senhor, assim, Deus, se eu confio no Senhor, Deus vai mostrar quem ele é na sua vida. Glória a Deus, aleluia. E Deus vem mostrando muito, glória a Deus, porque aqueles que oram e confiam no Senhor. Aleluia. Então o Senhor, e aí o rei foi lá de manhã, amanheceu, né? Foi correndo na cova dos leões e foi falar: Daniel, o Deus que você serve continuamente, ele pode te livrar, né? É como se fala assim: pode te livrar? Né? Até essa pergunta é até estranha, né? Porque se a pessoa joga uma pessoa na cova, né? Significa que o rei ali, ele mesmo sendo
orava outros deuses, né? Mas ele creu, né? Porque ele perguntou, né? Então Daniel falou ao rei, vive o rei para sempre. O meu Deus enviou um anjo, fechou a boca dos leões para que não me fizesse dano. Então ele falou, não, rei, o nosso meu Deus que eu confio, ele derruba decreto, né? Ele livra o teu povo, mal nenhum vem não, ele fecha a boca dos leões, né? Ele faz um caminho no deserto, esse é o meu Deus que eu confio, ele faz maravilhas no céu, na terra, ele é o nosso Deus, ele tudo pode. É como se Deus falasse assim, não, fica tranquilo, o nosso Deus que nós confiamos, você não precisa esperar não. Você pode ficar tranquilo, porque o Senhor, quando ele estava tramando, o Senhor já estava protegendo Daniel, já estava ali com Daniel já. A hora que ele jogava, Deus já estava lá na cova, né? Até fala que Deus é o leão de Judá, né? Já estava lá, ó. Os leãozinhos, eu acredito até que o Daniel dormiu até nos leõezinhos, né? Dormia à noite os leões, lindo leões, bem gostosinho, né? Dormia à noite assim. E aí o rei foi lá, falou, eu também não tenho nada contra ti, rei. Quer dizer, inocente perante o rei, eu não fiz nada pro rei. Eu não quebrei nada pelo rei. Eu não tinha autoridade do rei, eu não desrespeitei o rei. O Daniel falou pro rei. Eu não fiz nada pra você. Eles acusaram o Daniel injustamente, sem um motivo, né? Ele é o acusador, ele tenta acusar a gente. Ele tenta, o inimigo, tentar arrumar uma coisa. Às vezes a gente até tem algumas falhas, né? Mas ele quer pegar aquela sua falha para te acusar, né? Para a gente envergonhar. Mas a palavra diz que envergonhar será, como diz, aqueles que se levantaram contra a nossa vida, né? Porque o inimigo é sujo, ele quer nos acusar, né? Mas só que nós temos Deus que nos protege. Jesus perdoa, Jesus conhece. O homem vê a aparência, mas o nosso Deus, ele vê o nosso coração, ele conhece quem somos, a sinceridade, né? Então o Senhor conhece, glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Então o rei se alegrou sobremaneira, né? Para que tirou Daniel da cova, e assim foi tirar Daniel da cova, sem nenhum dano, nem um arranhão, porque aqueles que confiam em Deus não sai arranhado, não sai machucado, porque o Senhor protege, guarda, o Senhor cura nesse processo também. O Senhor permite que nós somos jogados numa cova. Deus permite que às vezes, muitas vezes, quando o inimigo se levanta, que nem aconteceu com Jó, o inimigo tocou nem tudo em Jó, mas não tocou em Jó. Jó estava cercado. Deus pôs uma cerca em Jó. Então o inimigo pode tentar até a nossa família, nosso trabalho, nossa vida financeira, mas não toca em nós não, porque Deus não permite que toque em nós, né? Deus protege os seus, nada vem não. E aí Deus restituiu Jó de toda maneira que Jó foi fiel a Deus. Ele teve umas falhas? Teve, nós somos humanos. A gente vê que tem umas partes que Jó, ele não é que ele murmura, ele quer entender. Nós somos assim, né? Muitas coisas acontecem, nós queremos entender, né? Mas só que também Deus nos revela muito sobre Jó, sobre a nossa vida. Então, essa semana revela muito, né? E o que é mais bonito, depois o rei, ele ordenou que foram trazidas aquelas pessoas que acusaram, né? Aquelas pessoas que se levantaram contra Daniel, injustamente, né? Procurando um problema para acusar Daniel. Daniel ali tranquilo, ele não tá fazendo mal para ninguém, estava só fazendo a parte dele, né? Ele estava trabalhando, né? Só que estavam tentando de alguma maneira tirar alguma coisa dele, né? Acusar por inveja mesmo, né? Por inveja, que nem Neemias queria levantar os muros de Jerusalém, os portões não queriam, né? Queriam que a nossa cidade, a cidade de Deus, fosse assim, ficasse a vida inteira assim humilhada. Depois outro fala assim, tá vendo? Esse é o Deus que eles servem, né? Olha aí a situação, mas foi tudo foi permissão de Deus. Então, às vezes a gente está passando por uma situação de humilhação, alguma coisa, o Senhor também permite, porque o Senhor ele quer quebrantar nosso coração, né? Ele quer trabalhar em nós. Então, muitas coisas não é o próprio Deus, né? Só que no caso de Daniel aqui no texto aqui fala, o nosso Deus, Deus deu o Espírito excelente para Daniel, excelência, né? Então, só que aquilo causou inveja, né? Porque ele estava se destacando, né? Então isso causou uma inveja. E assim, e tinha uma diferença, né? Porque tem, no caso aqui o texto fala que Daniel, ele era diferente, né? Então, quando há uma pessoa diferente, numa maneira, há uma incomodação ali no caso, né? Se incomodaram com a presença de Daniel, porque Daniel carregava a presença de Deus também, né? Isso incomoda. Porque as pessoas incomodam quando você fala que você acredita no ambiente e fica te olhando torto. Tem gente que não gosta, né? De crente, né?
Ai, é crente, né? É crente assim, nossa, é crente, né? Incomoda, né? As trevas se incomodam com a luz, né? Quando você chega, a treva fica ali, né? Se incomoda com a luz. Então tem gente que se incomoda. Você vai num lugar, você vai falar com uma pessoa, você é crente, a pessoa olha pra você assim, já torto, né? Ah, pode se incomodar. Pode se incomodar, não tem problema não. Aí acontece que é isso, quem foi jogado na cova foi os próprios, quem? Os inimigos de Daniel. Aqueles que fizeram o decreto para jogar na cova, quem caiu na própria cova foram eles mesmos, viu? O que acontece? Eles mesmos caíram na própria armadilha. Eles mesmos se foram jogados. Eles fizeram uma armadilha para eles mesmos caírem na cova. Glória a Deus, aleluia. Eles mesmos, nem precisa falar, né? Eles mesmos se jogaram, né? Eles mesmos jogaram a vida deles, se lançaram, né? É a verdade, né? Por isso que às vezes a gente tem que tomar cuidado, porque muitas vezes quando o gigante, né, a pastora falou que o gigante se levanta contra a nossa vida, às vezes, muitas vezes o gigante se levanta não é muito para acabar com nós, não, é que o Senhor está dando impulso para nós ir para frente, né? É isso que Deus faz, né? Muitas vezes dá uma empurradinha a nós, porque nós somos muito acomodade, né? A gente fica assim vai naquela oraçãozinha e fica naquela oraçãozinha, vai naquela oraçãozinha, fica... Às vezes Deus dá um ventinho, você se posicionar mais o crente, né? Porque senão o crente tiver prova também, meu irmão, o crente fica café com açúcar, né? Café com leite, né? Não sai dali, né? Deus quer impulsionar você para ir para frente, né? Então muitas coisas acontecem porque Deus permite também, né? Glória a Deus, né? E então o rei Dário escreveu aos povos, nações, homens, todas as línguas que habitam em toda a terra, paz, você seja multiplicado, glória a Deus, né? Faço um decreto pela qual todo o domínio do meu reino, homem extremo e temo perante o Deus de Daniel. Porque ele é um Deus vivo, que permanece para sempre, o reino dele não será destruído, o domínio não terá fim. Então, ninguém pode, né, com Deus, né? Agir na nossa vida, quem vai pedir, né, os planos de Deus, né? Quem vai pedir, vai impedir o reino de Deus, quem vai impedir o poder de Deus, quem vai impedir os planos de Deus na nossa vida, o propósito que Deus tem para cada um de nós. Ninguém vai impedir, não. Ninguém pode levantar, mas já caiu por terra. No poder do sangue do nome de Jesus, louvado seja. E ele livra, ele falou, o nosso Deus, né? Ele livra, salva. Ele faz sinais e maravilhas. Ele fez no Egito, né? Ele mandou as 2 pragas para mostrar que o poder e o domínio é dele, quem faz ele, quem manda ele, quem criou tudo ele foi ele. E ele também mandou as pragas, não atingiu o povo dele, o povo de Deus, glória de Israel, e também ele protege os seus escolhidos. Então ele fala que praga nenhuma chegará à minha tenda, porque o Senhor dará ordem a teus anjos para me proteger e guardar todos os meus caminhos. Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Deus protege, mandou o anjo proteger o Daniel. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Então ele é o Deus de maravilhas e do céu e da terra. Ele faz maravilhas da terra, faz sinais, né? E que foi ele que livrou Daniel do poder dos deuses. Então é o nosso Deus que livra nós do poder do inimigo, das acusações, das afrontas, né? das crises financeiras, né? De todas tantas coisas, doença maligna, decreto de morte, que os médicos chegam para uma pessoa e falam assim, ó, já vi o médico falar, ó, essa pessoa aí, ela não sei se ela vai aguentar na cirurgia. A minha tia, o médico falou pra mim isso quando minha tia foi operar. Ela quebrou o fêmur de idade, ela tomou sangue e o médico falou assim, eu falei, doutor, fala, seja que Deus quiser. Eu falei, só não falei nada, não, eu fiquei preocupada, seja que Deus quiser. Eu falei, vamos orar, seja que Deus quiser. E ela saiu de lá da cirurgia, ó, nem aguentaram ela lá. Na sinceridade, minha tia, ela tava chegada a 90. Tava dando trabalho, mandaram até antes dela. Muito, ela falou, ninguém vai Jesus, ninguém vai aguentar, minha tia. Aguentaram ela no quarto. Ela ficou ali no UTI. No UTI fica assim mais ou menos umas 24 horas, né? Que é nada, queria arrancar aqueles aparelhos, queria tirar de nada. Eu falei assim, meu pai do céu, agora nós estamos perdendo. Se eu tenho remédio, eu falei, não tenho. Aí ele queria tirar os aparelhos, eu falei, meu pai do céu. Pra você ter uma ideia, o médico deu pra ela 7 meses pra ela andar, que ela quebrou o fêmur, né? Dá uma debilitada. Aí o médico veio aqui visitar ela aqui em casa, mas acho que uns 3 anos. Acredita que quando 2 meses, foi 2 meses, eu tava umas lutas com ela, porque eu dava remédio, dava banho na cama, tudo aquela coisa, né? Você acredita que 2 meses, quando eu acordei de manhã, eu me assustei. Eu vi lá no banheiro, eu olhei aquela fralda no lixo do banheiro. Eu falei, mas que é isso, né? Mas fralda no lixo do banheiro. Aí quando eu vi, ela falou, eu levantei da cama, tirei a fralda. Ela pulou, eu tinha um sofá, eu pus a cama dela na sala, no quarto não tinha como colocar, e ela pulou por cima do sofá, acredita? Colocou um sofá para não cair da cama. Ela pulou por cima do sofá, foi no banheiro. Eu falei, Jesus, amém, glórias ao Senhor Jesus, louvado seja. E o médico falou assim, só vai andar daqui 7 meses. Que nada. Até fiquei triste quando a mulher ia fazer terapia nela. A mulher, ela levantou, não, tô andando. Eu falei, meu pai do céu, não faça isso.
Deus é bom, olha como Deus faz, viu? Por isso que a gente tem que ser fiel a Deus. Então essa mensagem para você, seja fiel a Deus, né? Confia no Senhor, não desista não. Não se deixa levar pelas situações, nem porque as pessoas falam de você. Confia o que Deus colocou no seu coração, amém? Seja perseverante na fé, né? Na oração. Você tem uma pessoa determinada, né? Uma pessoa que ora, né? Porque as coisas acontecem muitas vezes porque Deus permite. O Senhor quer trabalhar em nós muitas vezes. Ele quer. O Deus ele tem várias maneiras, não tem como explicar o agir de Deus, mas ele tem um propósito para cada dor, para cada sofrimento, para cada situação, né? Então, Davi foi preparado, ele estava no pasto, né? Ele conseguiu matar um leão, um urso, mas o Davi ele foi preparado para ser rei também. Ele não estava em destaque não, Davi. Só que quando ele foi lá, os irmãos que eram fraquinhos, quando se meter, ele, sendo um jovem, ele encarou Golias, né? O Senhor deu força, porque ele deu força? Porque ele cria no Deus de Israel. Ele tinha fé em Deus, né? Ele já era uma pessoa temente de Deus, então aquele gigante para Davi não era nada, ele não teve medo, porque Deus deu força para Davi, deu coragem para Davi. Assim como Josué também, ele tinha que conduzir o povo de Israel à travessia do Jordão, para que ele conquistasse os reinos que Deus já tinha falado que ia dar para Josué, né? Só que o que Josué tinha que fazer para que a força de Josué não acabasse, e Josué fosse perseverante, um guerreiro que Deus também foi preparado para Moisés, né? Que ia substituir Moisés, ele tinha que, o que Deus falou assim, você tem que ler a minha palavra, né? Meditar sobre a minha palavra dia e noite e também passar para o povo, né? Então ele tinha que fazer isso, né? Para ser forte, corajoso e também estar meditando na palavra de Deus, né? Estar ouvindo o que Deus está falando, as orientações para que ele chegasse aonde Deus queria, na terra prometida, né? Do outro lado do Jordão, do outro lado da margem, vamos falar a verdade? Então aconteceu tudo conforme a vontade de Deus, né? Então o próprio Deus ele permite muitas coisas nessa vida, mas é para nos testar nossa fé, para nós manter continuamente confiando nele e orando, buscando. Gente, quanto mais você buscar Deus, você pode ficar cegado. O Senhor vai te sustentar, vai te manter de pé, vai te fortalecer em qualquer hora, em qualquer situação, né? E não se deixa levar, não. Continua trabalhando, continua batalhando, tá difícil. Fala, ai, Carmen, tá difícil meu trabalho. Lá tem uma pessoa que cismou comigo, eu já passei por isso, gente. Então tem uma pessoa que está me perseguindo, não se olhe para essa pessoa, o inimigo está usando ela. Você não olhe para o Senhor e fala assim, você está usando essa situação para que muitas vezes está usando aquela pessoa para alguma coisa que Deus quer te despertar também. A gente não pode ver muitas coisas, que nem a pastora falou, não é por causa de muitas coisas negativas não. Muitas vezes o próprio gigante vai te impulsar você para frente, porque se Davi não enfrentasse o gigante, não fosse lá e não enfrentasse o gigante, tudo, ele não sai, talvez Davi estaria no pasto, não poderia nem ser do rei de Israel. Entendeu? Então Deus sabe o que faz. Só tem que confiar na palavra do Senhor, no Senhor. Que falar para o Senhor assim, Pai, me ajuda nessa situação, me dá força, coragem para viver aquilo que o Senhor tem na minha vida, o que o Senhor quer na minha vida. É só isso que você fazer. Orar, crer na palavra de Deus. Deus abençoe você, receba a palavra do Senhor e faça o propósito que nos fez, faça. Faça, renuncie a alguma coisa da sua casa aí que você não queira comer, né? Faça um jejum espiritual, né? O jejum é bom. Eu falo isso porque eu não fazia, não tinha experiência, mas quantas coisas Deus me revelando através da palavra dele, assim, né? Então muitas coisas eu tô aprendendo ainda, gente, eu não sei tudo não, tá? Eu não sei, eu tô aprendendo, nesses 4 anos de canal, eu tô estudando mais, tô meditando mais, o Senhor Espírito Santo tá falando mais comigo, entendeu? Tô buscando mais, né? Eu tô dando mais profundidade, tô aprendendo mais também, através da palavra do Senhor, né? E também eu vou falar um agradecimento, assim, não só aos meus pastores, que eu tô pouco tempo na igreja, né? No ministério que eu tô, mas eu também sou grata muito a Deus, eu oro muito, assim como eu tô aqui falando pra você, sou grata muito a esses pastores, eu sei que tem vários, né? Não vou, né? Mas aqueles que Deus colocou na minha vida, como são pessoas abençoadas, homem de Deus, mulher de Deus, né? Que vem com uma palavra também, e a gente trabalha junto nos canais aqui, divulgando, né? Um aos outros também, que Deus abençoe a vida deles, abençoe a casa, o ministério, porque como tem vezes que nós estamos tão ruim e a gente apela para eles aqui, porque nós já estamos aqui na internet, já conhece eles também, né? Já há um tempinho já, e o Senhor também vai nos revelando outros também, e eu sou grata por eles também, para que nós estamos na obra missionária,
e evangelizando todos eles aqui também. Estão fazendo a sua parte também, como eu aqui, para vocês aí também, né? Então eu sou grata também, né? Mas procure sempre uma igreja, né? Não fique sem comungar, né? A igreja, né? Participar do corpo de Cristo, tudo, a igreja junta, né? É importante, né? Não só a internet, tanto é que eu comecei aqui, né? Mas o Senhor me levou lá para a igreja, né? Mas a obra missionária não pode parar. É aqui ou lá, nós estamos fazendo a obra de Deus, né? Então não pode parar, a obra de Deus não pode parar. Então não para por causa de nada, não. Ela tem que continuar, nós temos que avançar naquilo que Deus tem para nossas vidas, amém? Que Deus abençoe. Neemias, ele não parou, não. Tudo que Deus colocou no coração dele, mesmo de afronta, de ameaça, ele conseguiu fazer aquilo que Deus tinha colocado. E é isso que Deus quer de mim e de você. Não desista. Persista naquilo que você quer, naquilo que Deus colocou no coração. E os sonhos são de Deus. Muitas vezes Deus coloca um sonho no nosso coração, que é o sonho que Deus coloca no coração, que o sonho não é nem o nosso, o sonho é de Deus. Para que você avance naquilo que Ele quer, o propósito que Ele quer que Ele viva na sua vida. Amém? Que Deus abençoe e receba a palavra do Senhor. Hoje eu fecho o vídeo, 21 dias de Daniel, jejum também. E dou glórias ao Senhor e obrigado, meu Pai, por eu persistir, minha filha, perseverar nesses 21 dias sem comer carne, né? E também Deus nos revelando e milagre acontecendo. Glórias ao Senhor, louvado seja. Que Deus abençoe, fique com Deus, uma boa noite, um bom fim de semana e a paz do Senhor. E lembre-se, para fechar, a nossa luta não é contra carne e sangue, tá? A nossa luta é contra as forças espirituais, amém? Às vezes as pessoas se doem, mas não é. A nossa luta é contra forças espirituais. É o inimigo das nossas almas. Então ele usa para nos atingir. Mas muitas vezes o próprio Deus permite, porque Deus quer que nós avance. Amém? Deus não quer nós estacionado. Deus quer nós que avance na obra, naquilo que Deus colocou no propósito do coração de cada um. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus e a paz. Receba a palavra de Deus no coração e confia no Senhor. E seja fiel a Deus, porque Ele vai ser fiel em tudo aquilo que Ele prometeu na sua vida. E Ele vai continuar te ajudando, te fortalecendo, te protegendo, você e a tua casa. Você fala, eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor. Amém? Que Deus abençoe. Fique com Deus e a paz do Senhor Jesus. Amém?